Não, agora eu acho que todos que estão aqui agora precisam das IAs, né? Tem 3 IAs aqui. Tá liberando. Aí, acho que agora só. Então tá, então fazendo as conexões, gratidão, Ana. A gente entrou em contato a partir da Expo Brasil, o Abel esteve lá, gratidão por você ter organizado esse contato. Tive o retorno do João, eu disse que ia organizar, então estamos começando. E acho que a gente começa a se apresentando e eu fiquei com uma curiosidade. Você está onde? Hoje, nesse momento, eu estou aqui no Brasil, em São Paulo. Ah, tá. Não, é que eu vi DDD 11 e aí eu falei, ué, o meu é que a Rabel está nos Estados Unidos, então, que bom. Você mora lá ou você mora aqui ou mora em São Paulo? Não, eu moro em São Paulo. Ah, tá legal. Uhum. Eu sou Bel Cardoso e faço parte do voluntariado da Link Tecnologia e sou secretária do Conselho Comunitário Consultivo. Então estamos aqui para aprender, para ajudar, para fazer e para ter conexões. Moro aqui mesmo na Flórida, estive na Expo Brasil, conheci várias pessoas lá, inclusive talvez eu tenha conhecido também o João ou você, não sei se era muita gente, eu não conseguia conhecer, mas conheci bastante gente lá e a gente fica muito grata de saber que vocês também estão interessados no nosso projeto e que a gente pode estar fazendo. Este mundo é pequeno, né? É global, mas é pequeno, a gente pode se falar em todos os lugares. Muito obrigada pela sua presença, viu? Imagina, na verdade, eu queria até entender um pouco qual que é a expectativa de vocês, como a gente pode ajudá-los. Não fui eu que marquei a reunião, apesar de me chamar Ana também. Vocês falaram com a Aninha, que é a nossa assistente aqui, né? Não sou eu sou a sócia da JP. Então, né, queria primeiro me apresentar aqui e deixar aqui que é um prazer, né, estar nessa reunião. E eu queria entender, a Ana me passou um pouco bem por cima, mas queria ouvir de vocês como a gente pode ajudá-los, como a gente pode agregar, o que vocês esperam da nossa parte. Tá, e só para entender, a Ana que está no WhatsApp, então não é você, é isso? Isso, é outra Ana, é a nossa assistente administrativa. Que está aqui no Brasil também? Isso. Uhum. Tá. Então, assim, contando um pouco da história, e aí a Bel continua, mas já pegando a sua pergunta. Conheci a Bel aqui no Brasil, ela tinha uma... Oi, Ângela. A Ângela está aqui no Brasil também. Tudo bem? Ela tinha boa tarde. Uma OCIP aqui no Guarujá, a gente começou a desenvolver um projeto social e que acabou voltando para os Jovens em Rede, Mulheres em Rede, e aí ela foi para os Estados Unidos, ela vai comentar essa parte. Continuei aqui e a gente acabou desenvolvendo um projeto em que a gente pediu para se ela podia cuidar do Conselho Comunitário Consultivo, a Ângela também. E nessa caminhada, ela fez um desafio para a gente. Ela disse, Fernando, a gente tem tanta oportunidade aqui nos Estados Unidos, como que a gente podia aproveitar, seja para geração de renda, trazer intercâmbio, etc. E na hora que a gente começou a avaliar, surgiu a ideia de fazer artesanato aqui no Brasil, levar para os Estados Unidos. A gente já tinha feito avaliação também do potencial de intercâmbio com jovens, e a gente trabalha muito essa questão de visão de futuro.
E a gente então se inscreveu no curso da Apex, na Agência de Exportação Brasileira, para a gente se preparar. E aí, nesse processo, a gente soube que ia ter Expo Brasil. E aí a gente perguntou para a Apex se eles iam participar, eles falaram, não vamos, mas para o que vocês vão fazer seria extremamente estratégico vocês participarem, porque a grande comunidade está aí mesmo. A Bel já está aí há 12 anos, então a primeira coisa é começar a conhecer quem é quem e o que está sendo feito. Então, ela vai comentar essa parte. E o que eu queria só destacar é o seguinte, que quando a gente começou, inclusive, você recebeu os 2 releases, que como eu mandei para a Ana, não sei se você recebeu. Não recebi. Ok, então foram 2 releases, a gente fez um release que tinha qual que era o objetivo do projeto, do artesanato com propósito, tem a gravação, depois eu passo para você, e tem a descrição tanto do projeto quanto dos objetivos, mas resumindo é levar artesanato brasileiro de alto padrão e gerar renda e gerar conexão. E a gente fez um pós-evento com o que a gente tinha visto e começou a definir os próximos passos. Só que nos próximos passos a gente tinha visto o seguinte, que tinha, por exemplo, um projeto que nos chamou a atenção com crianças e tinha outras entidades lá, outras organizações sociais, que a gente também foi ver o que teria de espaço. A Bel vai comentar, então já estou dando os ganchos para a Bel, ela faz parte do Mulheres do Brasil, fazia em Miami, fazia aí, e nessas conexões surgiu o seguinte, nossa, mas temos muita coisa para fazer, já surgiu uma escola, já surgiu mais atividade. E aí a gente teve uma orientação metodológica que foi o seguinte, então, que é o objetivo dessa reunião. Antes de propor, pergunta o que cada um está fazendo para vocês se conhecerem melhor, porque começaram a surgir oportunidades que a gente não estava nem pensando. Exemplo, essa questão da escola. Quando o João falou, ele falou, não, eu trabalho com investimento, qual a ideia? Eu falei com a Bel, eu disse, bem, a gente conhece muita gente, ela vai falar da igreja, tudo, e acho que a primeira coisa que a gente tinha que fazer, e foi uma orientação recebida, é entender o ecossistema brasileiro em Orlando, o que demanda e o que realmente está pegando e que a gente pudesse focar. A gente começou com a questão do artesanato, das mães, da geração de renda, e essa semana mesmo a gente vai estar tendo reunião falando de escola. E por quê? Porque surgiu alguém com 600 alunos, eu disse, nossa, mas vocês estão super focados nisso e eu estou com um problemão aqui. E a gente começou a ver também a questão de quais são as demandas do brasileiro que está nos Estados Unidos. O Grupo Mulheres do Brasil está muito preocupado em apoiar os brasileiros, porque tem os que estão há 15, 20 anos e tem os que estão chegando. Então, na hora que a gente entender melhor o que vocês fazem, a gente vai entender melhor as conexões. A gente viu que tem 2 grupos. Tem um grupo brasileiro com alto poder aquisitivo, investidor, que tem um tipo de demanda, e tem outros que estão numa condição de maior vulnerabilidade, etc., que precisa de muita coisa. E a gente está exatamente nesse momento sabendo quem é quem que a gente encontrou, e a gente tem uma pergunta que a gente faz para os alunos, e uma das moradoras aí falou, Fernando, acho que a pergunta vai ser sempre essa, o que está pegando? Se a gente começa daí, a gente anda muito rápido nas coisas que interessam. Então esse é o grande objetivo nosso hoje, se conhecer, contar do que a gente faz, então tem a ver com o projeto social, com a escola e o Mulheres em Rede, mas principalmente esse acolhimento comunitário. Isso. E entender a comunidade brasileira de Orlando, porque a gente descobriu que a gente estava na ponta do iceberg. Assim, surgiu tanta coisa do lado de baixo, em que a gente está pronto para atuar, porque faz isso no Brasil, está no coração da Bel, em que a gente começar a entender de como que é o relacionamento de vocês com os brasileiros, aonde é que vocês estão posicionados no investimento, no acolhimento, enfim. Eu queria saber, Ana, vocês estavam na Expo? Vocês estão aqui? A firma está aqui ou está no Brasil?
Tá aqui? Nós, na verdade, nós estamos... A sede é em Orlando, mas a gente também tem uma filial aqui no Brasil. Ah, legal. E qual é mesmo o trabalho dessa empresa? Assim, exatamente o que vocês fazem para a gente se localizar? Bom, a gente é uma empresa de marketing. Então, a gente presta todos os serviços relacionados a marketing. De marketing. Exatamente. Marketing digital, social media, marketing físico, online, offline, tudo relacionado a marketing. Ok. E a firma aqui, tem gente que mora aqui, claro, né? Mas não é o presidente. O meu sócio, ele mora em Orlando. Ah, tá. Então o grupo está aqui e é bem conhecido aqui em Orlando. Sim, a grande maioria dos nossos clientes, eles são de Orlando. Brasileiros ou americanos? Tem todos, tem brasileiro, tem americano, a maioria é brasileiro, mas a gente também tem americano, tem hispano. Legal. E quanto tempo vocês estão aqui, Amada? 4 anos. 4 anos, ótimo, beleza. E, na verdade, eu só faço parte do grupo Mulheres em Rede, Mulheres do Brasil, porque nós somos Mulheres em Rede no Brasil, né? Nós começamos esse trabalho lá comigo, quando eu morava no Brasil, numa OCIP, e a gente fazia esse trabalho das mulheres vulneráveis para fazer alguma coisa do que elas fariam para ter uma renda melhor, né? Porque nós trabalhamos com escolas de vulnerabilidade, né? Nossas escolas são públicas, a gente quer realmente ajudar essas crianças que estão embaixo da pirâmide. Então, nós começamos com isso, foi muito sucesso, tivemos muito sucesso com Mulheres em Rede, e quando nós viemos para cá, eu já vim aqui há muito tempo, estou aqui há 12 anos, eu não tenho ONG aqui, né? Só tenho uma igreja onde eu frequento, e é onde eu conheci muita gente, mas quando eu já estava aqui, o Fernando era meu coordenador lá no Brasil, e aí quando ele abriu a ONG dele, ele me pediu que eu estivesse junto, para a gente estar fazendo essa parceria, porque a gente tinha trabalhado há muito tempo junto. E no meu coração realmente é estar junto com as mulheres, sabe? É ajudar essas mulheres que realmente são as mulheres que são o espelho da casa, na verdade, né? É a base, né? É a coluna da casa. Quando a mulher está bem, está tudo bem dentro de casa. E quando ela não está, a casa vira do avesso. Então, o que eu sempre tive no meu coração era isso, ajudar as mulheres a terem uma renda. Isso no Brasil, porque elas tinham realmente uma vida bem difícil. Agora, quando a gente vem para cá, não é que a vida seja difícil como eram as nossas, mas na verdade quem vem para cá também tem uma vida difícil, né? Eu como igreja, eu conheço muitos brasileiros, a nossa igreja é brasileira também, tem português também, e a gente conhece que essas mães chegam aqui, não sabem nada, veio por um grande sonho que ainda continua tendo esse sonho americano, né? Então elas vêm para cá com a família, com os filhos, chega aqui e não sabe o que faz, não sabe aonde procurar nada, não sabe aonde levar os filhos, porque a nossa realidade aqui é muito diferente. Então nós sabemos que aqui a gente pode estar apresentando a essas mães o que acontece aqui, como é que ela pode se virar aqui dentro, como é que ela pode ir numa farmácia comprar um remédio, como é que ela pode ir no supermercado fazer umas compras porque ela não conhece nenhum produto americano. Então, isso é uma coisa que a gente tem muita vontade de fazer e as mulheres do Brasil já estão fazendo. Eu as conheci quando estava no Miami, morava em Miami, e vim para cá, porque os filhos vieram para a faculdade, os netos vieram para a faculdade, nós viemos juntos. E aqui, então, eu
retornei a essa Mulheres do Brasil, e é exatamente isso que elas estão fazendo. E elas têm nichos, né? Tem o nicho de educação, nicho de empreendedorismo, nicho de escola, né? De educação, de saúde. Então, eu tenho várias delas que eu conheço, eu converso, porque eu moro aqui, elas também moram aqui. Então, a gente já teve bastante oportunidade de estar junto, e nós estamos querendo fazer isso realmente, porque elas estão começando aqui, porque mulheres no Brasil já tem muitos anos, temos parece que 85 mil, né, Fernando? 85 mil mulheres no Brasil todo, no Brasil não, no mundo inteiro, mulheres no Brasil. Então, esse é um grupo muito grande, ajuda muitas mulheres brasileiras, e nós então estamos aqui. Como nós ajudávamos lá, e eu estou aqui, e a gente também gosta de ajudar aqui, porque eu tenho também minhas mulheres no Brasil, na igreja, e também em torno, né? Então a gente quer ajudar. E aí, como eu fui na Expo Brasil, conheci muita gente, eu conversei com muita gente, peguei muitos contatos, e é isso que a gente está fazendo agora. É para saber o que vocês poderiam nos ajudar. O que vocês sentem de necessidade aqui, porque vocês já estão há 4 anos, o que vocês precisam, para a gente também contar depois o que a gente precisa, que é exatamente ajudar essas famílias que chegam, brasileiras. Então vamos ouvir um pouquinho você, depois a gente volta a conversar. Bom, eu meio que estou um pouco, eu vou até pedir desculpa, porque eu estou um pouquinho perdida na história. Eu achei que a gente ia por um caminho, né? Mas eu estou um pouco perdida para entender qual que é o objetivo dessa reunião. Vocês querem apresentar o projeto social de vocês e entender se a JP consegue apoiá-los de alguma forma, é isso? Essa era a visão inicial. Quando a gente chegou na feira, a gente estava muito com essa visão, que foi atualizada em função do que a gente comentou, porque foram surgindo demandas que a gente percebeu o seguinte: a gente estava pensando nesse cenário, tá bom? Temos uma coisa, gostaria de apoiar o projeto, só que na hora que a gente começou a ter os contatos, veio solicitações do tipo: nossa, mas vocês podem ajudar em outra coisa que é mais relevante, a gente pode fazer isso também. Eu vou dar um exemplo simples e bem claro. A gente está falando de artesanato com propósito, assinatura, adoção de um aluno, etc. E alguém falando: mas espera aí, mas vocês não têm um programa de capacitação? Acho que vocês me ajudariam muito mais se ajudasse a disponibilizar a parte de inclusão produtiva. Por quê? Porque eu estou vendo que vocês têm programas de formação, inclusive funcionando remoto, funcionando no Brasil e no exterior, que é o que eu estou precisando. Então, o que a gente viu foi o seguinte, foi essa orientação, por isso que eu falei de dar um passo atrás. A gente tem o objetivo, sim, do Adote o Aluno, do artesanato com propósito, de levar artesanato e gerar renda, mas aí alguém falou: mas e por que não gerar renda aqui? Como assim? Porque o problema que está no Brasil está aqui também. A gente tem os alunos aqui no Brasil. Eu estou com 600 alunos aqui numa escola só na Flórida, em Orlando, com exatamente o mesmo problema. Será que a gente não poderia unir esforços e fazer isso junto? Eu falei: por tocar no assunto, a gente tem voluntários no Brasil, no exterior, e vou pegar esse exemplo porque ele está muito atual para a gente. E aí a Bel falou: não, mas espera aí, mas essa dificuldade que você está falando dos alunos se torna grande oportunidade, porque se esse aluno de ensino médio ou universitário, por exemplo, estava falando da questão de ingressar na universidade, ele pode ter atuação de voluntariado no Brasil, e a questão do cultural, os nossos projetos são todos remotos, que conta ponto para ingresso. Ela diz: olha, a história dos meus próprios netos. Aí alguém fala: mas vocês têm o programa pronto? A resposta: temos.
Peraí, então a gente chama os universitários que estão aqui porque eles seriam os grandes aliados. Aí a Bel falou, mas eu tenho um monte de universitários na igreja que inclusive são ex que são formados e eles, nossa, essa cadeia fica muito linda, tá? Na hora que a gente começa a olhar qual é a demanda que está aí. Aí alguém fala, não, mas eu conheço um monte de gente que está com todos os problemas de chegada. E aí, com Mulheres do Brasil, na hora que a gente estava conversando aqui com a direção, eles nos deram um gancho que foi muito interessante. E falou, Fernando, a gente, assim, o nosso contato, inclusive, eu cuido de imigrantes aqui no Brasil, do pessoal que chega da Venezuela, etc. Mas o que vocês estão falando é um problemão mega, que são as brasileiras no exterior. Chegando aqui. E se vocês têm algo para fazer nisso, essa é a nossa grande prioridade, porque acho que a gente tem tanta coisa para fazer e é um problema seríssimo isso e fica muito mais consistente. Então, para você de marketing, e aí alguém fala, peraí, se você se torna parte da cadeia, você não está mais falando de uma ação filantrópica, ou você não quer ajudar lá com 20, 50 dólares num projeto social, você fala, não, vocês podem prestar um serviço que talvez valha muito mais, ou trazer oportunidades que alguém se sinta muito mais envolvido. Exemplo, a gente teve uma orientação muito forte, desde que a gente criou a Link, que a gente deveria focar muito a questão do voluntariado remoto, porque é o formador de opinião. E a gente hoje cadastrado tem mais de 2.000. Nos Estados Unidos a gente tem vários, no exterior também. A gente tem muito voluntário que trabalha remoto no Brasil, no exterior e vice-versa, etc. E aí alguém fala, Fernando, isso é tão mais importante do que você estava falando, porque se você focar em inclusão produtiva e a necessidade real, a gente sai do assistencialismo e vai falar de coisa muito mais concreta. E essa coisa muito mais concreta vai, inclusive, fazer gerar recurso para o projeto social muito mais sustentável. Tá? Um exemplo que foi dado foi o seguinte, peraí, uma coisa é você chegar e perguntar, você não quer ajudar lá com 20 dólares, 50 dólares? Outra coisa é você falar, você está me ajudando a resolver um problema meu. E esse problema meu eu retribuir de alguma maneira é tão simples, diferente de você vir pedir. Então, essa ficha, na hora que a gente foi entendendo o tamanho, aí a Bel falando, Fernando, esse problema tem na igreja aos montes. Aí alguém fala, não, só está em todas as igrejas. E alguém fala, não, está em todas as escolas. E o pessoal que chegou aqui, o que tem alto padrão, está com um monte de dificuldade do chegar. E o que está com uma condição mais vulnerável está com um monte de dificuldade. Como vocês trabalham exatamente nessa interface, vocês têm condição de ser muito mais efetivo com a pergunta, tá bom, o que está pegando, o que a gente podia fazer? E a gente podia ajudar a formar, olha, uma das instituições que a gente conversou, que chama Vamos Falar Português, ele diz, meu grande objetivo é desenvolver a língua portuguesa, a cultura, e quando a gente teve com a Apex, participando do programa de exportação, eles dizem, olha, vocês têm que trabalhar a brasilidade, cultura, etc., e vocês têm um apelo muito forte pelo artesanato, pela escola, de trabalhar esses valores. E esses valores estão em alta para todos. Então a gente começar a entender, você diz a social media, a gente tem voluntários no Brasil atuando no exterior, nessa área tem voluntários no exterior atuando, inclusive aqui, quem fez toda a parte de social media nossa está em Nova York, a gente tem algumas pessoas incríveis atuando principalmente na Europa, de forma remota. Então, na hora que a gente entende, por isso que a gente falou, olha, vamos dar um passo para trás e fazer a pergunta que a Bel fez. A gente faz isso, o que vocês fazem? Tem alguma coisa que está pegando, que o fato de ser todo mundo brasileiro, a gente tem alguma coisa para se ajudar, que faça total sentido, e a gente começar a entender aonde que tem. De repente você fala, Fernando, eu não tenho nada, posso ajudar realmente porque eu sou brasileira, mas você falou de uma coisa que, aliás, eu tenho pessoas que eu conheço passando por esse problema, que é a coisa que mais nos surpreendeu,
Eu acho que a gente não teve nenhum contato, né, Bel, em que alguém disse, não, mas eu conheço as pessoas que estão com o mesmo problema e precisando que alguém ajude. Não uma pessoa teórica de um catálogo, não, eu conheço ela. E ela está exatamente com o problema que vocês estão falando. Tá? Por quê? Porque é muita gente, muito problema. Tá? E aí entender um pouco, inclusive assim, se pudesse comentar um pouco mais da JP, do que vocês fazem, porque, por exemplo, assim, eu mesmo vim da área de tecnologia, o fato de a gente se tornar digital, somos parceiros do Google, somos parceiros da Meta, a gente tem muito jovem atuando, em que de repente pode também ser fonte, pode ser demanda, como ter o contato aí que pode estar demandando o que vocês fazem, entender um pouco mais isso, tá? Eu acho que, assim, eu achei que você tinha recebido os dois materiais enviados, para acabar aqui te mando, que são 2 releases que a gente fez, inclusive foi por causa da Apex também, foi por causa da Expo Brasil e por causa da Apex, em que tem a gravação, tem material, tem tudo, depois eu te encaminho. Mas a gente deu um passo para trás, assim, de maneira bem transparente, em que a gente tinha ido só com a visão de, olha, você podia ajudar nesse projeto, e alguém disse, nossa, vocês podem ajudar muito mais do que vocês estão falando, se a gente pegar alguma coisa para fazer junto. O Mulheres do Brasil foi uma coisa que eu não tinha ideia do tamanho que está tomando. A gente está em todas as áreas, vocês também, então se a gente une esforços, as coisas aceleram e muito. Então, o Mulheres do Brasil me deixou impressionado com o tamanho da oportunidade. Quiser comentar? Ainda está confuso? Um pouco. Mas, bom, Vocês querem que eu responda o que mesmo? O que vocês fazem? O que vocês fazem? Que assim, no contato inicial eu tinha achado que tinha mais a ver com investimento, aí você falou de social media. Bom, não, na verdade eu falei, né, a gente faz parte de marketing, então a gente trabalha com redes sociais, marketing digital, marketing de todos os nossos clientes, a parte de online, a parte de offline também, a parte de eventos, cobertura de eventos, social media, toda essa parte a gente faz hoje dos nossos clientes. E investimentos não, vocês não têm nada a ver com investimentos. Não, investimentos não. Toda a parte de mídia mesmo, né? Uhum. De marketing. Uhum. Exato. Então, você pode levar lá para o seu sócio, né? Se ele quer ajudar, por exemplo, né? Fazer uma parceria pequena, não precisa ser muito grande, para os brasileiros, porque se ele mora aqui, ele tem muito contato também com brasileiros e sabe a quantidade de pessoas que precisam dessa ajuda, mesmo que tenham uma vida de uma classe média, eles precisam dessas ajudas, né? Que a gente está fazendo, para estar ensinando principalmente as crianças, porque nós sabemos que você não mora aqui, mas se você conhecer, as crianças aqui têm muita facilidade de ir para outro caminho, sabe? De drogas, tem muita facilidade isso. Então, como eles estão chegando, não conhecem muito a língua, não conhecem ninguém. Quando conhece um amigo ou uma pessoa que chegue perto e queira levar, porque essas pessoas são muito, né, sagazes, leva essas crianças para um mau caminho. E é isso que a gente também não quer, né? Eu tenho um caso aqui mesmo, meu, né? Nós chegamos, os meus filhos chegaram, que eu estou aqui porque os filhos estavam e os netos estavam chegando. Eu tenho um neto mais velho, que chegou, falava inglês perfeitamente, uma vida bem, né, uma classe média bem alta, né? Mas quando chegou, foi andar com o pessoal, né, porque querem fazer turma, né, nessa idade de 15, 16, 17 anos que está na high school, querem fazer uma turma. E teve uma turma que estava levando ele para o mau caminho, para drogas.
graças a Deus a gente reconheceu logo, saiu dali, mas existe isso muito, sabe? E, inclusive, temos amigos aqui também que os filhos não morreram, mas ficaram com sequelas grandes por fazer corrida de carro. Então vão em qualquer lugar mais aberto e corre, se estouram todo, porque são meninas que estão começando a dirigir, mas querem se achar grandes e moços, né? Então fazem isso. Nós temos 2 ou 3 amigos que passaram, filhos de amigos que passaram 2, 3 anos no hospital para se recuperar por causa disso. Então, são problemas que a gente tem aqui, não só na escola, como isso que eu te falei, no mercado, o aluno na escola, mas como fora também, sabe? Porque eles têm aqui tem muita facilidade de você ter outros caminhos que não sejam os honestos, né? Então, pensando nisso, eu vejo vocês assim, como marketing mesmo, até para vocês, né, pôr assim na parte digital, fazer um trabalho para trazer esses meninos, esses jovens, de dentro das escolas que a gente está trabalhando, sobre isso, né, sobre como você tem que andar direitinho, enfim, nós também podemos estar mostrando para vocês o que poderia estar sendo escrito, fazendo aqui, para ajudar também esses jovens que estão chegando, né? Então, tem infinitas coisas que a gente poderia estar fazendo juntos, né? Isso aqui foi o mínimo que a gente está pensando, tá? Mas você poderia conversar, então, aí na sua empresa, ver o que vocês acham, né? De fazer essa parceria, né? Mesmo adote uma escola, adote um jovem, né? Às vezes adote um jovem realmente que está nessa situação de drogas e os pais estão trabalhando, porque a gente tem muita dificuldade. Os pais têm que trabalhar, porque aqui a vida é muito difícil, né? Então tem que trabalhar os dois, cara. E aí os jovens ficam andando por ali, né? Saem da escola e ficam. Agora, os pais às vezes nem vê os filhos. Vão ver só à noite, quando eles já estão ou na balada ou então estão dormindo, né? Então, existem muitos problemas aqui que a gente pode estar abraçando, de jovens que precisam realmente de um papo, sabe? Eu falo assim, eu vou adotar um aluno nosso, né? Daqui dos Estados Unidos. Adota, e você pode estar conversando, ter um grupo aí que possa estar conversando com eles, mostrando, falando, porque também vocês têm gente daqui, né, que moram aqui, que trabalham aqui e sabem dessa dificuldade também. Eu só estou abrindo assim uma ideia do que seria muito bom para vocês também, sabe, como brasileiros, como um lugar que vocês vieram para ter realmente para ter uma empresa boa, porque aqui a gente consegue sim, a gente consegue levantar a empresa, consegue fazer muita coisa boa, mas também a gente precisa olhar os filhos, porque os filhos vêm junto, né? A família vem junto. E às vezes a mãe está desesperada, está trabalhando, mas não vê o pai, está ali naquele negócio que está dentro de uma empresa, está trabalhando, buscando, e não está nem olhando para a família, porque aqui é assim, esse consumismo muito grande, esse trabalho muito grande, esse rock, né? Como é que chama esse trabalho? Acontece muito aqui, então as pessoas ficam saindo, buscando os melhores e esquecem um pouquinho dos filhos. Se vocês acharem que isso é muito legal, e vocês têm um grupo aí na empresa que queira 2, 3 que queiram fazer essa parte, a gente estaria junto, com certeza, no começo, para ajudar e trabalhar com esses jovens. Eu não sei se você é casado, acredito que não. Ainda não. Não, ainda não. E o pessoal aqui, o seu sócio é casado, tem filhos? Não. Também não. Então tá, por isso que eu não penso muito nisso. Mas vai pensando. Quando vocês casarem, vocês vão pensar, não é verdade? Eu acho que não é nem questão da gente pensar nisso. Eu acho que realmente é um tópico bem importante. Como eu disse, eu cheguei na reunião, eu não fazia ideia nem do que se tratava, né? Então as perguntas eram mais para me situar em relação ao que estaria sendo abordado aqui.
eu acho que é uma pauta super relevante, super importante, né, bem necessária. Não sei se a gente se enquadraria em algum aspecto, mas a gente tem muitos contatos, né, que eu acho que a gente pode até compartilhar com vocês, para vocês entrarem em contato. Não sei o quanto vocês se envolveram na Expo Brasil, mas a própria dona da Expo, né, a Vanessa e o João, muitos braços, assim, eles têm um exemplo, não sei se vocês já amigas, eu também faço parte do grupo dela. Então, existem muitos braços ali que eles também podem entrar para ajudar vocês nessa parte, principalmente na parte de divulgação ali no grupo, né? É bem interessante falar talvez numa rede social, falar sobre esse projeto, essa iniciativa, que é uma coisa bem importante. A gente tem alguns parceiros que prestam, não sei se vocês conhecem a Underground, por exemplo, que é um cliente nosso, que eles têm uma barbearia e eles sempre estão fazendo ações sociais, eles estão sempre indo em lugares, né, então, onde tem crianças, onde tem adolescentes, até adultos em situação de vulnerabilidade, né, eles fazem corte de cabelo, fazem, né, então a gente tem alguns contatos que a gente pode compartilhar com vocês para poder, né, dar início nessa parceria e tudo mais. Eu vou falar com o João para pensar se a gente consegue entrar de alguma forma, assim, mas vou falar também com alguns contatos, e aí eu peço para a Aninha enviar para vocês alguns contatos para a gente compartilhar com essas pessoas que já estão mais envolvidas nesse lugar nesse lugar, né, e também até para direcionar com mais contatos, com mais pessoas que possam ajudar a levar esse projeto de vocês, que essa iniciativa é realmente muito relevante, é uma pauta relevante entre os brasileiros, e com certeza quanto mais voz, melhor, né, inclusive a gente tem o contato do Gero, do Tudo para Brasileiros, por exemplo, que ele promove, né, vários eventos de... Ele estava lá? O Gero estava. Eu não vi. O Gero, ele é da empresa Tudo para Brasileiros, que chama. E ele está muito envolvido com todos os brasileiros que têm empresa em Orlando, nos Estados Unidos no geral. Ele tem várias premiações, né, que ele faz, o melhor empreendedor, a melhor pizzaria, enfim. Então eu acho que ele seria um excelente contato para ajudá-los aí até a direcionar. Eu conheço, não conheço pessoalmente, claro, mas conheço essa empresa. Se você pudesse nos dar o contato dele, seria bom também. Eu vou... bem enfrenhados com os brasileiros, né? Sim, muito. Uma coisa que me chamou muita atenção na hora que a gente começou e vai juntando esse quebra-cabeça, um deles foi, assim, começou da Apex, do Participa e Entende. Aí na hora que a gente entendeu os 120 participantes, os 4 mil visitantes, e a história das mães de Orlando, então a gente vai juntando o quebra-cabeça. Peraí, mas a Expo Brasil nasceu na Mães de Orlando, e a gente está com um documento e diz, olha, mas a maior parceira de vocês é a Mães de Orlando, porque as conexões são muito fortes, como vocês vêm da família e da mulher, precisa ver aí, porque tem demanda para tudo quanto é canto. A gente está com Mulheres do Brasil, que aqui no Brasil é muito forte, em Orlando está começando, e a gente olha, nossa, mas o Mulheres do Brasil está fazendo tudo isso, o Mães de Orlando é 20 vezes maior. Se essa força for organizada, e aí uma outra coisa, assim, com relação a orientações de marketing, por exemplo, uma delas é o seguinte: nesse momento, vai nessas relações de grupo orgânico a partir do evento, exatamente os grupos que você está falando, porque são relações de confiança e que essas vão ser muito mais fortes. Por exemplo, todo o trabalho que ele está fazendo, uma das orientações é o seguinte: considerando a situação dos brasileiros, e inclusive quantos assim se escondem, né, por todas as confusões, você vai achá-los nas igrejas, nas comunidades, nos grupos,
E lá você vai ter uma abordagem completamente diferente de ficar mandando material, e-mail, folheto e companhia. A questão dos alunos, a mesma coisa. Aí alguém alertou com relação ao Brasa, em que você quer o tamanho do Brasa? O Brasa é tanto brasileiro universitário e tem os ex-Brasa. Por quê? Porque vai ter esse vínculo. E ao mesmo tempo alguém chega. Já parou para perceber o quanto as outras comunidades, as outras nacionalidades são agarradas um no outro e os brasileiros são dispersos? Então, faça uma coisa junto aos brasileiros, porque as outras comunidades, elas são agarradérrimas. Tá? Eu nunca tinha imaginado uma coisa que a gente estava o tempo todo, eu e a Abel falando, de promover a cultura americana nos Estados Unidos. Alguém fala, é ao contrário, promover a cultura brasileira nos Estados Unidos. Por quê? Porque se resgata esse valor. Essa comunidade já tem síndrome de vira-lata, não quer coisa. É essa que tem que resgatar, trazer esse amor, trazer essa conexão e mostrar que o japonês faz isso, o tailandês faz isso, o coreano faz isso, e os brasileiros não fazem. E aí perde as oportunidades. Então, você falou exatamente no que a gente acredita, que são essas conexões. Jovens que nem conhecem, já nem moram mais lá. Não moro mais aí, no caso, né? Mas trazer essa brasilidade, trazer essa cultura do Brasil para cá, para espalhar pelo mundo, porque os americanos, os brasileiros que estão aqui, eles vão para o mundo, né? Não ficam só aqui, não. Então, isso que ele está falando é muito bom, é muito importante também, né? Bem, com certeza. Bom, então a gente fica combinando assim, antes de enviar os contatos para vocês, eu só vou realmente precisar avisá-los. Que a gente vai dar os contatos e assim que a gente receber um ok, eu mando com certeza os contatos que eu acredito que são pertinentes aqui para vocês entrarem em contato e conversar, né, trocar um pouco ali as figurinhas, entender como na sua área tem uma solicitação, um dos desafios que a gente tem é na sua área, se a gente puder, a gente vem estudando muito geografia. Né? Então, por exemplo, como a gente começou a falar de brasilidade, origem cultural, mas da onde é, por exemplo, a proposta, tá bom, então adota uma escola no Brasil. Agora surgiu a história de adotar aí mesmo, coisa que a gente não tinha nem pensado. Mas da onde eles vêm? Vem do governador Valadares. Não, vem daqui, dali, não sei o quê. Não, vem do interior de São Paulo. A gente tem 2 mapas que a gente montou, da onde que eles vêm do Brasil, para saber quais são os grandes grupos, e a outra, aonde eles estão na região de Orlando e qual é esse perfil demográfico e social, porque a gente começou a trabalhar. A primeira que viu isso, que é do Mulheres do Brasil das Escolas, disse, Fernando, vocês estão com um mapa que vocês não têm ideia da importância. Eu cheguei tem uma escola aqui que eu nem conhecia, tem tudo isso de brasileiro lá. Nessas 4, então, assim, é o que realmente interessa. A minha visão de geografia do Brasil estava diferente e agora vamos validar isso. Uma coisa que a Bel ficou de fazer. Deixa eu fazer levantamento da igreja, de onde são, porque a gente está com um monte de fantasia de onde eles são. Por quê? Porque a gente quer resgatar o vínculo, né? Quer resgatar, tá bom, qual que é a sua origem, qual que é a sua conexão? E como você trabalha com marketing, conhece muita gente, assim, para nós é muito importante saber, por exemplo, a gente está falando de traço cultural. Vou pegar algo super simples, que a primeira coisa que a gente está levando é lendas e animais, e aí a gente começou a ver os biomas. E tinha saído só os conhecidos. Aí alguém falou, e o resto do Brasil? Aí agora a gente está com todos os biomas, vai do Rio Grande do Sul até o Amazonas, e a gente começou a ver, tá bom, mas onde é que está a identidade, onde é que está o amor? Né? E do que eles querem, do que tem saudade? E aí falou, olha, você vai lá no supermercado, não sei qual, que está todos os brasileiros no domingo, pergunta lá. É verdade. Por quê? Porque eles já se encontram lá e resgata isso. Tá? A gente nunca imaginou que a gente ia estar discutindo adote um aluno nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Não, está um monte aqui, tá bom, depois a gente até vê se apoia de lá, mas se você ajudar a coisa daqui, acho que vocês não dão conta. E esses daqui vai fazer sentido porque alguém está vendo o aluno e ele está com problema, e ele está precisando. Tá? Então,
foram coisas que marcaram bastante, que surge conversando, se for de conversa, essa uma atrás da outra. E aí, gratidão, Ana, gratidão. Você está em que? Em São Paulo? São Paulo. São Paulo, tá, estou em Guarujá. Da onde, amada? Da onde? São Paulo, capital mesmo. Que bairro? Diadema, ABC. Ah, no Diadema, tá certo. E a outra Ana? A outra Ana é de Piracicaba. Tá. E o João? O João é de Orlando mesmo. Ah, sim, ele é daqui, estava aqui. Ele é daí, mas antes ele nasceu em Piracicaba. Ah, legal. Tá certo. Não, mas você tá vendo como a gente fica conversando de onde estão, né? Porque o Brasil é muito grande. Verdade. Joia, querida, muito obrigada. Eu quero confirmar a história do interior, né? É A verdade. gente já falou, vocês precisam falar com a Azul, porque o segundo grande polo é o interior de São Paulo. Não, o governador Valadares ficou lá para cima, o grande polo é o interior de São Paulo. É interior de São Paulo agora. Antigamente era mesmo, há uns 30 anos atrás, 20 anos, era todo do governador Valadares. Mas agora o negócio está mais no interior mesmo. E essa questão de perfil, chega com dinheiro, chega com recurso, é um perfil diferente, mais exigente, inclusive. Legal, Ana. Gratidão. Muito obrigada. Vamos em frente. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Tchau. Boa tarde. Boa tarde.